Salve, salve, galera! Primeirão! O papai chegou! Professor Alex, Geografia. Vamos dar início aos nossos trabalhos da aula 12, dando início também a um novo volume, ao volume 3, unidade 7, Dinâmica da Atmosfera. Falaremos a partir de agora desse outro grande e importante domínio natural do nosso planeta. Lembrando que na apostila anterior o tema trabalhado foi a litosfera e sua dinamicidade, suas características. Litosfera, eu digo, a estrutura rochosa, sólida, rígida do nosso planeta. E nesse novo tema de trabalho agora vamos trabalhar o domínio gasoso do nosso planeta, a atmosfera. Bora, vamos nessa? Ao som de Pink Floyd aí, The Wall, vamos ajustar o nosso material, a nossa apostila, na página 4, abertura da unidade, com essa belíssima imagem aí e um texto. Comparada com o tamanho da Terra, a espessura do ar é como a espessura da película de goma laca num grande globo escolar, comparada com o próprio globo. Muitos astronautas têm relatado que, ao verem a aura fina, delicada e azul no horizonte do hemisfério iluminado pela luz do dia, que representa a espessura da atmosfera inteira, logo pensam espontaneamente na sua fragilidade e vulnerabilidade. Eles se preocupam com a atmosfera. Tem razão em se preocupar. Muito bonita a imagem e nos indaga a pensar o que representa a fina linha azul acima da superfície da Terra. Representa a atmosfera, o domínio gasoso do nosso planeta. Por que devemos nos preocupar com o estado da atmosfera terrestre? Temos muitos motivos para nos preocuparmos, principalmente a partir das transformações que vêm ocorrendo na atmosfera a partir das ações antrópicas, das ações humanas. Falaremos a partir de agora, então, das camadas da atmosfera. A atmosfera é o conjunto de gases existentes no entorno do planeta Terra. Apesar de muito leves, esses gases não se dissipam para o espaço, em função da força de gravidade. Moléculas de gases aprisionadas no campo gravitacional terrestre podem ser encontradas até aproximadamente 10.000 quilômetros de altitude. No entanto, sua concentração mais expressiva ocorre nas baixas altitudes. A metade desses gases encontra-se abaixo de 5,6 km. 90% está abaixo de 16 km. E 99,9997% abaixo de 100 km. É a chamada pressão atmosférica, né? É a força de atração que o campo gravitacional da Terra exerce sobre essa camada gasosa. Essa camada de gases foi sendo modificada ao longo de 4,5 bilhões de anos de existência da Terra. Os cientistas acreditam que uma atmosfera original, composta basicamente de dois gases, hidrogênio e hélio, teria sido inteiramente dissipada no período em que a superfície terrestre ainda não havia se solidificado, sendo muito mais quente que na atualidade. Com a solidificação da crosta terrestre, a liberação de gases do interior do planeta, sobretudo pelas erupções vulcânicas, especialmente vapor d'água, gás carbônico, bem mais que atualmente, dióxido de enxofre e amônia,
constituiu uma segunda atmosfera, ainda praticamente sem oxigênio. Então aqui o texto descreve dois momentos no tempo geológico em que as chamadas atmosferas primitivas se formaram e passaram também por um processo de transformação. Entre 3,3 e 3,6 bilhões de anos atrás, aproximadamente, surgiram as primeiras bactérias capazes de produzir oxigênio. Pela ação delas e posteriormente de plantas que realizavam a fotossíntese, combinadamente com a retenção de carbono no solo, nas plantas, nas superfícies líquidas e em alguns tipos de rochas, a atmosfera foi aos poucos adquirindo a configuração atual, chegando à composição que nós conhecemos hoje, que ela é formada na atualidade, que seria 78,8% de nitrogênio, 20,94% de oxigênio, 0,93% de argônio. E outros gases como ozônio, metano, hidrogênio, vapor d'água, o gás carbônico, que juntos, somados, chegam a 0,05%, chamados gases raros ou gases nobres. A importância desses gases não decorre exclusivamente de sua quantidade, como por exemplo o dióxido de carbono e o vapor d'água ou o ozônio, entre outros, mesmo em pequenas proporções, têm importância expressiva, especialmente no que se refere à biosfera, aos seres vivos do planeta. Vamos falar na sequência sobre o efeito estufa natural. Esses gases e outros são chamados de gases do efeito estufa, GEE, efeito estufa natural, vital para o planeta. Os gases estão distribuídos de forma irregular na atmosfera, conforme a altitude e o conjunto de suas características. São reconhecidas 5 camadas principais: a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Os aspectos que possibilitam diferenciá-las são a temperatura, a densidade e a movimentação dos gases. Nas zonas limítrofes, limites, entre essas 5 camadas, observa-se a existência das pausas, locais onde se verificam variações expressivas nas características físicas das camadas. Aqui nós poderíamos observar uma imagem com essas camadas, e além das 5 tradicionais, principais e das pausas, entre elas se destacam-se 2 outras camadas atmosféricas: a ionosfera, que abrange parte da mesosfera e toda a termosfera, e a camada de ozônio, ou ozonosfera, situada na baixa estratosfera. Aqui nós podemos observar a troposfera, a primeira das camadas da atmosfera, mais próxima à superfície, onde vivemos, respiramos. Na sequência, a estratosfera, que vale destacar aqui a concentração do gás ozônio, que forma a referida ozonosfera. A mesosfera, que é uma camada intermediária, e daí o título meso, vem de intermediário, meio, mesosfera. A termosfera e a exosfera. Então, as 5 principais. Repetindo: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, perdão. Além dessas 5 principais, podemos destacar a ionosfera, que abrange toda
termosfera e uma parte da mesosfera. Recebe esse nome porque é uma parte da camada que é rica em íons, e daí o termo ionosfera, e a camada de ozônio, aqui identificada na estratosfera, com uma função muitíssimo importante para o nosso planeta. Falaremos na sequência. Observe o quadro a seguir, que destaca as principais funções e características das camadas da atmosfera. Camada troposfera. A temperatura diminui com a altitude. Aumenta a altitude e diminui a temperatura. Em média 6,5 graus Celsius a cada 1000 metros. Destaques da troposfera. Com a altitude, o ar se torna mais rarefeito. O ar vai se tornando mais rarefeito à medida que aumenta a altitude. Concentra quase toda a totalidade do vapor d'água. É nessa camada que ocorrem os fenômenos meteorológicos, como a chuva, por exemplo. Contém 75% da massa atmosférica. Concentra a maior parte dos gases. Nessa camada ocorre o chamado efeito estufa natural, que é a capacidade da atmosfera de reter parte do calor que recebe do Sol e manter o equilíbrio térmico do planeta. Estratosfera. A temperatura na estratosfera aumenta com a altitude pela absorção da radiação ultravioleta do Sol. Varia de aproximadamente menos 55 graus Celsius na base a 20 graus Celsius no topo. Então ocorre aqui um processo inverso com relação à temperatura, né? Porque à medida que a altitude aumenta, a temperatura também aumenta. Lembrando que aqui, pela imagem, a gente consegue conferir que a concentração de ozônio, né, está nessa região da estratosfera. Então, à medida que a altitude aumenta, a temperatura também aumenta na estratosfera. Lembrando que na troposfera o processo é inverso. À medida que a altitude aumenta, a temperatura diminui. Destaques da estratosfera. Retém 19% dos gases atmosféricos. Registra ar calmo com pouca circulação dos gases. Por isso que alguns aviões, como a gente está vendo aqui, têm as suas rotas na estratosfera, na zona das calmarias, evitando maior circulação do ar. Em sua porção inferior situa-se a camada de ozônio, que a gente já destacou, que tem a função de filtrar os raios UV, os raios ultravioleta provenientes da radiação solar. Mesosfera. Diminui bruscamente a temperatura com a altitude. Varia de 20 graus na base a menos 85 graus no topo. Novamente, na mesosfera, a temperatura vai diminuir com o aumento da altitude. Essa temperatura aqui nas partes mais altas da mesosfera, menos 85 graus Celsius, é a menor temperatura da atmosfera, é a mais fria entre as temperaturas da atmosfera. Ar muito rarefeito, mas com concentração de gases suficiente para servir de barreira contra boa parte dos pequenos meteoros atraídos pela gravidade terrestre. Uma outra função da atmosfera, né, de proteger os impactos diretos de corpos celestes com a superfície da Terra. A vaporização dos meteoros que ali ocorre contribui para que haja elevada concentração de átomos de ferro e metais. O famoso, fenômeno das estrelas cadentes, que na verdade são pequenos fragmentos, meteoritos, meteoros, que se desintegram ao entrar em atrito com a atmosfera. Então a atmosfera também exerce essa função protetora em relação à superfície. Termosfera. Temperatura aumenta com a altitude. Varia de menos 85 graus na base, próxima à mesosfera, a menos 15 graus no topo. Destaques.
o ar é tão rarefeito que o calor não se transfere através dele. A radiação solar faz com que os átomos sejam ionizados. Por isso ela tem também o nome de ionosfera. Os limites superiores da termosfera, onde se situa a termopausa, que é os limites entre a termosfera e a exosfera, variam de 500 a 1000 quilômetros de altura, conforme a hora do dia, a estação do ano e o posicionamento latitudinal. Tal variação decorre do fluxo da radiação solar. Exosfera, a última entre as camadas principais. Em virtude do ar muito rarefeito, o calor não é transferido. A temperatura varia bastante, pois depende da incidência ou não da radiação solar, podendo atingir níveis bem altos, acima de 500 graus Celsius. Os destaques da exosfera. Seus limites não são exatos, variando de acordo com diversos fatores físicos. A pressão atmosférica é muito próxima de zero. Apresenta principalmente moléculas de gases muito leves, como hidrogênio e hélio. A ionosfera, que como a gente viu aqui anteriormente, a ionosfera, né, ela agrega toda a termosfera e uma parte da mesosfera. Nessa região, a radiação solar provoca a ionização de átomos e a concentração de elétrons livres. Interfere na eletricidade e no magnetismo terrestre. Possibilita a refração das ondas de rádio de volta à superfície da Terra. Nela, formam-se as auroras magnéticas e encontra-se em órbita a Estação Espacial Internacional, assim como a maior parte dos satélites artificiais que estão em órbita da Terra. Seria então toda a termosfera e uma parte da mesosfera que formam a ionosfera. Importante também para transmissão de ondas, né, de satélites, de sinais de transmissão. E a camada de ozônio, que situa-se na baixa estratosfera. As moléculas de ozônio com maior concentração na faixa entre 25 km de altitude aproximadamente, que filtram a maior parte da radiação mais nociva do Sol, sendo essenciais para a vida humana na Terra. Curioso aqui, parte, né, em que se localiza a camada de ozônio, nós denominamos aqui de parte baixa. Então aqui mais próxima à superfície a parte alta da estratosfera, e a parte baixa seria o inverso da lógica, né, em termos de aumento de altitude, mas é aqui que se concentra na baixa estratosfera a camada de ozônio, responsável então por essa função imprescindível à biosfera, à vida na Terra, que seria de filtrar a maior parte da radiação nociva do Sol. Efeito estufa. Muita atenção a essa explicação. Trata-se de um fenômeno natural observado na atmosfera terrestre e também em outros planetas com atmosfera como Vênus, em que o calor gerado pelo aquecimento da superfície do planeta pela radiação solar, em vez de se dissipar totalmente no espaço, fica parcialmente retido pela concentração de gases da atmosfera próxima à superfície, servindo então de regulador térmico para impedir grandes variações de temperatura, grande gradiente térmico. É um fator essencial à manutenção da vida no planeta Terra. No entanto,
se demasiadamente intensificado por meio de ações humanas, antrópicas, pode gerar sérios impactos socioambientais. Ou seja, a potencialização, a intensificação demasiada do efeito estufa é que provoca o chamado aquecimento global. Então nós temos um efeito estufa alterado. O efeito estufa natural, ele é necessário, é vital para o planeta. Ionização, processo em que alguns elétrons de um átomo se desprendem da interação com o núcleo, tornando-se elétrons livres, com carga negativa. O núcleo, então, que passa a interagir com o menor número de elétrons, fica com carga positiva. Essa é uma explicação aí física, como vocês conhecem bem, para entendermos essa ionização da atmosfera e, por isso, formar a ionosfera. Auroras são fenômenos luminosos celestes que ocorrem nas regiões polares causados pelo contato entre os ventos solares e o campo magnético terrestre. No Polo Norte, eles são chamados de auroras boreais e no Polo Sul, auroras austrais. Belíssimo fenômeno aí, né, da atmosfera. Curiosidades. Você sabia que, em virtude do movimento de rotação, a atmosfera apresenta-se mais expandida sobre a linha do Equador e achatada sobre os polos? As temperaturas médias da atmosfera, média, na superfície terrestre é de 15 graus Celsius. Então é importante guardar essa informação, essa curiosidade, até para entender que, ao falarmos de aquecimento global, futuramente, vamos defini-lo como o aumento da temperatura média do planeta. É essa temperatura média, de aproximadamente 15, alguns estudos falam de 16 graus Celsius. Obviamente que existem lugares, regiões do planeta com temperaturas muito maiores e outras com temperaturas muito menores. Porém, essa é a temperatura média do planeta. Em se tratando de aquecimento global, a preocupação dos cientistas, estudiosos, principalmente da corrente dos alarmistas, né, dos aquecimentistas, e deveria ser de toda a sociedade, governos, iniciativa pública, privada, é justamente o aumento dessa temperatura média, o aquecimento global. Galera, eu vou ficando por aqui nesse início de trabalho sobre a atmosfera. Temos muito ainda a falar, estudar, compreender sobre esse tema, mas demos o nosso pontapé inicial. Espero que vocês tenham gostado. Fica a dica, o pedido, a orientação para as atividades da apostila, assim como do nosso CA, para aprofundar, conhecer, aprender mais sobre esse tema. Ocorrendo as dúvidas, compartilhe nas nossas videochamadas, nossos encontros ao vivo, para a gente poder sanar qualquer dúvida, e também agradeço as contribuições. Para vocês, Beijo no seu coração. fui!